Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos nessa manhã. Hoje eu gostaria de falar uma palavra de Deus ao seu coração. O tema de hoje é: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Irmãos, a palavra hoje se encontra em Isaías 54, versículo 17, que diz o seguinte: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. É engraçado que alguns cristãos, alguns evangélicos, né, eles têm às vezes medo de obra de feitiçaria, obra de macumbaria, feitiço, mandinga e ficam desesperados por conta disso. Eu queria dizer para você nessa manhã que você não deve ter medo disso. E se você ainda tem medo, significa que você ainda não é convertido e o Senhor não está contigo ainda. Você precisa se converter e você precisa ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele dá a certeza, né, ao nosso coração que nós estamos debaixo do Senhor. O sangue precioso de Jesus nos cobre. A partir do momento que eu e você a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o Senhor ele cuida da gente, ele é o nosso Pai. Se você dizer assim, pastor, eu tenho medo disso, daquilo, significa que você não acredita na sua paternidade. Você não acredita que Deus está guardando você, está guardando a sua família, está te guardando. Você precisa crer de todo o teu coração que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Às vezes a gente vê alguma coisa no mundo dizendo que Deus e o diabo, ou seja, Jesus e o diabo estão em guerra. Não, irmãos, não existe guerra. Jesus é soberano sobre todas as coisas e o diabo é submisso aos seus demônios. Deus, ele governa sobre tudo e sobre todos. Tá? O que acontece muitas vezes é que os irmãos eles deixam falhas, né? Mente, rouba, fala mal dos outros, peca, faz aquilo realmente que a Bíblia orienta que não faça. Então são abertas portas na vida da pessoa, são abertas brechas na vida da pessoa, aonde dá legalidade ao inimigo. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente deve honrar o nosso pai e nossa mãe. Quando você desonra o teu pai, desonra a tua mãe, você deu legalidade para o inimigo. Tá? Aí a Bíblia diz que honre teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Como Jesus é nosso advogado, e Deus é nosso juiz, o inimigo vai diante de Deus e fala: teu filho desobedeceu o quarto mandamento, desonrou o pai e mãe, e a tua palavra fala que aquele que desonra pai e mãe é digno de morte e o tempo vai ser abreviado. Deixa eu encurtar a vida dele. Aí as pessoas às vezes botam a culpa em Deus. Não, você deixou uma brecha, você deixou uma abertura e o inimigo trabalhou através disso. Não que ele tem poder sobre a sua vida, na verdade você deixou essa brecha aberta. Então, nós temos que levar muito a sério, irmãos, a caminhada cristã. Nós devemos levar muito a sério aquilo que Deus fala conosco. Devemos levar a sério as coisas da palavra de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Porque se você anda reto diante do Senhor, você faz as coisas retas, você não tem que ter medo de nada. Nenhuma palavra de maldição. A palavra vai falar que a maldição, né, é como um passarinho sem ninho que fica voando. A pessoa pode praguejar, pode falar o que quiser de você, como já fizeram na minha vida, já lançaram maldições, pragas, de derrota, que eu ia morrer na miséria e um monte de coisas horríveis. Mas nunca aconteceu. Por quê? Porque eu tenho consciência que Deus é meu Pai e Ele me protege, sabe? Então, independente de quem seja, se seja uma pessoa do mundo, seja alguém da igreja, até mesmo um pastor, uma autoridade espiritual, você não tem que ter medo, porque Deus é o teu Pai. A não ser, como eu falei, se você deixa a brecha, você faz as coisas erradas, eu te aconselho nessa manhã você dobrar o teu joelho e pedir perdão a Deus e corrigir os seus erros enquanto dá tempo. Porque existem coisas que você consegue literalmente pedir perdão, você consegue realmente pedir a direção de Deus e dá tempo. E existem coisas que dão poucas consequências, mas tudo tem uma consequência. Ou seja, você plantou algo, você vai colher aquilo realmente que você plantou na sua vida. Então que você possa ter esse entendimento,
que nada, exatamente nada de mal vai acontecer na sua vida se você estiver no Senhor. A palavra é muito clara, que o Senhor esteja em você e você nele. Então há cobertura espiritual. O sangue de Jesus é a cobertura espiritual. Cristo é mais do que suficiente para a autoridade na tua vida, meu irmão. A partir do momento que tu entregou a tua vida, toda maldição foi na cruz do Calvário. Então não tenha medo do que os outros estão falando. Não tenha medo de se eles estão te caluniando, se eles estão praguejando, se eles estão fazendo algum feitiço, alguma coisa. Tenha medo. Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. E você precisa ter esse entendimento, né? Porque quando você tem esse entendimento, você não tem medo. Agora, quando você tem algo a esconder, né? Você está escondendo algo da sua esposa, você está escondendo algo do seu marido, talvez você está vendo uma pornografia, você está conversando com quem não deveria, e você é casado e você sabe que isso é errado. Você está desobedecendo o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo o teu pastor, a orientação dos seus líderes. Aí você cai em maldição e você dá uma legalidade para o inimigo trabalhar. Aí a arma que o inimigo está forjando, os dardos inflamados do inimigo vão te acertar. Aí você corre o risco de cair. Eu gosto de falar que aquele que confessa a tentação não confessa o pecado. E todos nós somos tentados em várias áreas e não há problema nisso. O problema está em você não pedir ajuda. Se você tem alguma fraqueza, marido, eu te aconselho nessa manhã você abrir teu coração para tua esposa. Se você, esposa, se tem alguma fraqueza, abra o teu coração para o teu marido, peça ajuda para o teu marido. Por quê? Porque há uma autoridade na vida do homem e da mulher para isso. Se vocês estão com algum problema no relacionamento, na estrutura familiar, peça a tua autoridade espiritual, peça para um pastor, um líder de casal, sabe? Alguém que trabalha com família, mas não dê legalidade para as coisas. Então, nenhum mal pode te tocar a partir do momento que você está caminhando de forma correta. Se você não tem brechas na sua armadura espiritual, por assim se dizer, não deve temer de nada. Agora, se há alguma brecha, aí você precisa parar por um momento e pedir perdão para Deus e se consertar exatamente naquilo que você errou. Zaqueu, a palavra de Deus fala que quando ele escuta a palavra de Deus, ele entende o pecado dele, ele chega para o Senhor e diz assim: se alguém eu prejudiquei, né, eu vou restituir essa pessoa. E se alguém eu roubei ou extorqui, porque ele era um cobrador de impostos, restituirei 4 vezes mais. E ele se empenhou, né, em restituir as pessoas. Então, não basta apenas você pedir perdão para que as brechas, né, sejam fechadas. Você precisa se corrigir naquilo que você errou. Se você trata mal as pessoas, você é grosso, rude com as suas palavras, você tem que pedir perdão para as pessoas e começar a falar de uma forma mais suave, mais branda e se policiar. Porque eu sei que cada um tem o seu temperamento. Se você é agressivo, você bateu, você tem que se tornar uma outra pessoa. Você não pode dizer que você é um cristão se você não manifesta o amor de Cristo. Então, o fruto do Espírito Santo, que tem vários benefícios, que fala em Gálatas, ali 5:22, é para isso. Nós precisamos realmente buscar. Então, quando a gente busca o Senhor, nada de mal vai acontecer. Realmente, o Senhor várias vezes ele falou, estão lançando palavras de maldição, estão falando palavras de graça, até palavras de morte já lançaram sobre a minha vida. Ah, pastor, mas fizeram isso com o Senhor? Fizeram. Mas eu não fiz nada, irmão. Por quê? Porque Deus é juiz. É isso que eu quero que vocês entendam. Você não precisa se defender. Você não precisa se desesperar. Deus está vendo todas as coisas. Deus é um Deus de detalhe. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Deus, ele está cuidando. E Deus é um justo juiz. Deus não deixa passar nada. Já leu aquele versículo que fala que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que o Senhor saiba? Pois é, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele julgará, né, as pessoas que andam fora do Evangelho
caminhos tortos, prejudicando outras pessoas, principalmente, né, autoridades espirituais constituídas por ele, que, ao invés de abençoar, amaldiçoam os outros. Então, não tenham medo, né, porque nada, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a vida de todos que estão conectados comigo nesta manhã. Que o Senhor possa falar ao coração deles, que todas as palavras de maldição, né, que foram lançadas, eu cancelo agora na autoridade do poder do teu santo nome. Peço que o Senhor ajude todos aqui que estão conectados comigo a fechar as suas brechas, mudar as suas rotas, que o Senhor possa guardar eles e livrar do mal. Que nenhuma praga, nenhuma maldição chegue à casa deles, ao trabalho, à família, Pai, e à vida deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, se essa palavra tocou o teu coração, era o que você estava precisando ouvir, o Senhor ministrou muito forte ao teu coração, eu peço aqui que você deixe aqui o seu like, né, que isso ajuda a gente, né, a crescer aqui. Compartilha comigo esta palavra, e se você gostou muito, quer ouvir mais palavras como essa, se inscreve aqui no canal para que todos os dias você receba uma palavra abençoada da parte do Senhor. Te vejo aqui no próximo vídeo e até amanhã.